Clara, minha promotora de missões, minha bênção. Marileia, minha esposa, está aqui me acompanhando, com a coluninha ruim, mas está me acompanhando. Irmãos, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, né? Eu não consigo pregar segurando o microfone, porque num multirão, na penúltima igreja que eu pastoreei, eu simplesmente rebentei os tendões do braço, né, do ombro. Então, agora eu fiquei com essa limitação, né? Então, eu só prego sem segurar o microfone. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite, essa igreja amada, né? Há muitos anos atrás, nós estivemos aqui, acho que uns 26 anos. Foi assim que a gente se mudou aqui para Itaboraí, nós viemos aqui visitar essa igreja, né? Ela era assim. Foi menos. Eu sei que foi logo quando nós chegamos para cá. Então, é um prazer sempre que posso estar aqui. Sempre que troco de igreja, eu passo por aqui, né? Para matar a saudade. Então, são 5 igrejas que nós pastoreamos e sempre no intervalo que dá, eu estou aqui. Tem vezes que não dá nem para chegar a carta, né? Da última vez não deu nem para chegar a carta, mas fiquei um pouquinho e fui embora. Mas eu agradeço a Deus, muitos irmãos aqui que nós convivemos, né? E outro que nós estamos tendo o prazer de conhecer nessa noite. Eu trago o abraço da minha igreja, a Primeira Igreja Batista em Curicica, uma igreja muito abençoada, uma igreja muito boa de pastorear. Estou feliz lá, né? Creio que nós vamos ficar um tempinho lá. E agradeço pelo convite. Trouxe o livro que eu escrevi e eu fiquei muito feliz no ano passado, quando eu tive a notícia de que foi tese de mestrado no seminário que eu estudei. Então, eu fiquei muito lisonjeado, né? E mais ainda porque foi recomendação da banca do seminário como referência em teologia contemporânea, né? Então, é um livro que fala muito sobre a igreja agora. Parece até que eu escrevi esse livro agora, mas já tem alguns anos. Eu trouxe, está aqui com a minha esposa, ele custa R$20. Mas se você não tem 20, você paga 15. Se você não tiver 15, você paga 10. Se não tiver 10, você paga 5. Se não tiver 5, é 0,800. Porque eu não ganho dinheiro vendendo livro. Então, está aqui a Igreja de Cristo voltando à Era das Trevas. E pregando nessa manhã sobre o anticristo. Os irmãos vão ler esse livro e vão falar: poxa, pastor, o senhor já tinha falado lá atrás muita coisa que ia acontecer agora. Então, quem lê vai ver para onde a igreja enganada está caminhando. Sem mais delongas, pedir aqui, Clarinha. Quem quiser vai estar com a irmã Marileia. Irmãos, uma igreja completando 33 anos, né? 32. Gostei da ideia de cada um dar R$1 por cada ano. A minha igreja, mês que vem agora, abril, faz 55 anos. Então, eu vou pedir que cada irmão oferte R$1. Vai dar uma boa oferta para a igreja, né? 55 anos. Vai dar um bom presente para a igreja. Precisamos avançar. Eu fico muito feliz de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Não sou de aceitar convite para pregar. Domingo, então, eu não aceito. E esse ano, por não olhar a agenda, eu fui pregar. Eu só prego também aniversário de igreja, para não sair. E eu falei para a minha igreja: olha, os irmãos sabem que eu só vou em aniversário de igreja, eu saio pouco. E eu fui pregar em Nova Iguaçu, na igreja de um colega nosso, lá na Cacuia. E falei para a igreja: irmãos, eu estou saindo para o aniversário, mas agora vai demorar. E eu tinha aceitado o convite logo para o domingo subsequente, e não prestei atenção.
E eu falei assim, irmãos, ó, me perdoe, mas eu não sou de sair da igreja, mas eu vou estar pregando 2 domingos seguidos. Aí me liga o pastor Orbílio, eu tinha prometido assim, olha, esse ano eu prometo que eu não vou sair. Aí o pastor Orbílio, pastor César, o senhor pode pregar no aniversário da nossa igreja? Como é que eu vou dizer não, né? O comandante fala, a gente obedece, né? E eu botei lá, irmãos, ó, eu vou ter que sair, eu prometi, mas eu vou ter que não cumprir a promessa. Então, é com muita alegria que eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Não que seja soberba minha, irmãos, é porque é tão bom a responsabilidade que nós temos como pastores de estar à frente da nossa igreja. As ovelhas já conhecem a nossa voz, já conhecem a nossa prática, então isso nos faz muito bem. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 53. Como o meu pastor Orbílio... Como é que você está? Tudo bem? Quanto tempo, hein? Tá bom. Não desaparece não, tá? Eu fico com saudade. Tá bom, Glória. Pastor Orbílio me deu a oportunidade de falar sobre o texto que Deus colocasse no meu coração, que eu não precisava me ater a tema. E realmente eu tenho muita dificuldade de, quando alguém chega assim, você vai pregar em tal tema. Eu falo assim, rapaz, então convida outro pastor. Eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho que me envolver com aquilo que eu vou pregar. E Deus tem que falar comigo. Eu falo assim, Deus fala comigo. Tem um monte de gente que não acredita, mas também não precisa acreditar, né? E eu vou pedindo a Deus, eu vou orando, eu vou pensando, eu vou orando. Então, caiu nesse texto e os irmãos vão entender. Porque aniversário de igreja, eu gosto de falar para a igreja. Aniversário de igreja, eu gosto de falar para crente. Porque é o aniversário da igreja. É um tempo que a gente abre uma oportunidade de comunicar a palavra àqueles que têm a obrigação de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho. Então, eu quero falar para esses irmãos. Os não crentes que tiverem, Deus vai falar ao seu coração também, porque a palavra de Deus, ela vai além do que nós planejamos. Ouça, porque Deus também vai falar ao seu coração. Peço aos irmãos a se colocarem em pé. Isaías 53, a partir do verso 1. Peço aos irmãos, eu vou ler ali, irmãos. Os irmãos, eu sou uma negação para óculos. Eu faço, mas eu não consigo usar. Lá na igreja, quando eu começo a gaguejar, eu falo, calma. É porque eu não estou enxergando. Mas eu já estou em casa, ninguém reclama, né? Vamos ler juntos? Vamos. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não nos tínhamos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nós e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele virá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem se assentar. Agradeço pela ajuda. Outro dia eu fui pregar um sermão na minha igreja e eu falei assim, esse sermão aqui eu vou caprichar. Escrevi o sermão de ponta a ponta, que nem a gente aprende na aula de homilética, e escrevi tudo. Eu falei, dessa vez eu vou falar tudo o que eu quero. E quando eu fui ler o sermão, não enxerguei nada. Nada. E eu falei assim, realmente, pregar com sermão, a dádiva de alguns, né? Outros que nem eu, nem com óculos eu consigo. Mas, irmãos, eu quero falar à igreja. O justo viverá pela fé. A missão da igreja é viver pela fé e propalar, pregar a palavra de Deus. É a missão dessa igreja. A missão precípua. Nós não temos missão maior do que pregar o Evangelho. E eu, às vezes, fico a me questionar, e eu estou numa época agora, e eu falo isso na minha igreja, e eu falo assim, eu não pretendo pastorear outra igreja, então eu já não fico preocupado com as verdades que eu tenho que falar. Não fico preocupado também com o que os outros pastores vão falar a respeito do que eu preguei, porque tudo que você prega na tua igreja, alguém de alguma maneira faz chegar em algum outro irmão, que de alguma maneira faz chegar em algum outro pastor. E eu já digo assim, olha, pode chegar pastor, pode chegar a qualquer lugar, mas eu quero pregar as verdades da Bíblia. Nós não podemos, irmãos, e eu gostei da palavra do pastor Bíblia, toda vez que eu venho aqui, eu aprendo. Tem um sermão dele que volta e meia eu uso quando fala do evangelho transgênico. Ele pregou aqui, eu falei, cara, isso daí é boa, hein? Um evangelho mutante, um evangelho que Gostei do negócio, volta e meia eu venho a esse tema. E gostei quando ele falou do púlpito. Na minha igreja, quando alguém vai falar assim, dá para botar um pedestalzinho assim, um pedestal de acrílico com luzinha, pisca-pisca esse negócio, eu falei, sai Satanás, não chegue perto de mim, eu quero púlpito de madeira, a centralidade da palavra de Deus, porque nós conhecemos a Jesus Cristo através da palavra. Eu virei para um seminarista meu, e eu perguntei a ele, depois do sermão, ele veio falar comigo, eu falei hoje sobre o anticristo, a besta e o falso profeta, e falei assim, a tríade maligna, em oposição a Deus, em oposição à Trindade, e terminou o culto, todo seminarista, os irmãos sabem, né? Sabem mais do que o pastor, sabem mais do que todo mundo, por isso que é seminarista, né? E ele veio falar comigo, e eu falei para ele, olha,
A centralidade da mensagem é a Bíblia. Não vem com essa história de teólogo contemporâneo que precisamos reescrever a Bíblia, como alguns aí estão falando, que nós precisamos ter uma interpretação mais criativa da Bíblia, que precisamos avançar na tradução. Eu falei, isso aí é tudo bobagem. Isso aí é tudo coisa do diabo. A Bíblia é a Bíblia. Você trocar uma palavra, você pegar um verbete, numa palavra você pode ter um verbete com 20 referências. Para mim não quer dizer nada. Eu quero a centralidade da palavra. E eu falei assim, seminarista, quando você se converteu, foi como? Pastor, Deus usou assim, eu estava... Não. Como você se converteu? Foi através de uma palavra que eu vi. Como você se converteu? Aí, como eu já cansei, eu falei assim, foi ouvindo a palavra? Foi, pastor. Eu falei, mas você falou um monte de coisa para depois falar da Bíblia. Porque a Bíblia perdeu a centralidade no culto protestante, no culto evangélico. A palavra, ela é um apêndice do culto, é um apêndice do louvor, da dança. Pastor, o senhor vai pregar? Eu fui numa igreja pregar, uma igreja que eu pastoreei, a igreja cheia. A irmã chegou para mim, pastor, o culto foi longo. Teve música, teve dança, teve tanta coisa. Foi longo, pastor. O senhor desculpa, mas tem 15 minutos para o senhor. Eu falei, muito obrigado, Deus abençoe os irmãos, mas eu não prego. 15 minutos eu não prego. Onde está o respeito à palavra? Quem se converte a não ser pelo Espírito de Deus, que está na palavra, que é a palavra dele. Pastor, então, deixa eu ver o que você faz. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou pregar a palavra que Deus deu no meu coração, irmão. Não vou cortar uma letra. Vou pregar integralmente. Ano que vem, vocês não me convidem. Convide alguém que pregue 15 minutos. O que acontece hoje? Nós estamos vivendo um evangelho de maquiagem. Os irmãos vão dizer, pastor, o evangelho de maquiagem? Às vezes eu vejo uns vídeos na internet de transformação de visual. Outro dia apareceu uma mulher cheia de ruga, mais ruga do que eu, e eles começam a maquiar, ajeita aqui, puxa ali. A mulher ficou linda. Maquiagem. Jesus falou assim, hipócritas. Paulo falou hipócritas. E hipócritas é uma máscara que você faz, uma pintura que você faz para esconder quem você é. E hoje o nosso evangelho, eles escondem a Bíblia. O que mais me machuca é isso. Como se converterão se não ouvirem a palavra? Mas dá 15 minutinhos, dá 10 minutinhos. O povo cansa se o pastor pregar muito a palavra. Ora, se a palavra é o Espírito de Deus, é a revelação de Deus, se nós nos convertemos quando nós ouvimos a palavra, se nós abandonarmos a palavra, nós estamos abandonando quem? É simples. Se a palavra já não é mais luz para o teu caminho, não é a orientação da igreja, não é a centralidade da igreja, você também não está, Deus não está sendo o centro da tua vida. Hoje nós vemos em várias igrejas uma atenção imensa para o que é secundário e pouca atenção para o que é o principal da igreja. Você não consegue viver sem Bíblia. Você não consegue viver sem meditar na Bíblia. Você não consegue viver sem analisar a Bíblia. Irmãos, lê a Bíblia todo dia? Pastor, hoje eu falei isso na minha igreja.
Ah, pastor, ler a Bíblia todo dia é maravilhoso. Ler a Bíblia todo dia é. Vou ler o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo. Vou ler o Salmo 23, também é bom para dormir. Ler o Salmo 23, ler o Salmo 108, firme está o meu coração, ó Deus. E você escolhe. Lê e vai dormir. Mas como isso vai alimentar a sua vida se você não parou para analisar o que Deus está fazendo? Para analisar os tempos, o que está acontecendo com a igreja. Como é que eu vou saber se Cristo está voltando ou não? E eu acho que Ele está voltando, mas não estou falando que está voltando daqui a muito tempo, não. Eu acho que o tempo... E não só eu. Pastor Saião diz o seguinte... A junta teológica que o Shed, estou até com a Bíblia do Shed hoje, ele era presidente e hoje é o pastor Saião, chegaram à seguinte conclusão: este evangelho do reino já foi pregado a todos os cantos da terra. E perguntaram ao pastor Saião, mas o que falta? Nada. Não falta mais nada. Só falta Jesus voltar. Falando sobre volta, eu estava falando sobre o anticristo. Pregando, quando João fala assim, virá o anticristo, mas aparecerão vários anticristos, que vai vir preparar o caminho do anticristo. E eu perguntei assim à igreja, perguntei ao seminarista, perguntei ao pastor, perguntei, como que eu percebo que o anticristo está entre nós? É estudando. Aí eu falei assim, qual é a composição da palavra anticristo? Uma preposição, anti e Cristo. Aí alguns pensam assim, anticristo é aquele que vem tomar o lugar de Cristo. Essa é a dedução lógica. Está escrito. Mas quando você analisa que João fala assim, há de vir vários anticristos. Anti também significa aquele que se coloca no lugar do Cristo. Então, quantos estão se colocando no lugar de Cristo? Citei um pastor renomado que disse assim, como é que pode o Filho de Deus, o primeiro milagre que ele fez, foi transformar água em vinho? Isso é um absurdo. Como é que o Filho de Deus vai fazer isso? Com que autoridade? Anticristo. Ele quer tomar o lugar de Cristo, ele quer falar o que Cristo, quer dizer o que Cristo tinha que falar. Você vê alguns líderes em algumas igrejas que a centralidade da palavra é lateralizada para que a igreja produza um culto que alegre, que levante a multidão, um culto que todos sorriem, que todos se alegram. Mas a reflexão profunda sobre a mensagem da cruz, ela fica de lado. Porque o povo não quer ouvir palavra de cruz. O povo não quer ouvir que evangelho é dor, é sofrimento, é comprometimento, é renúncia. Isso não atrai multidão. Multidão é atraída com um evangelho fácil, um evangelho de maquiagem, um evangelho de só vitória, um evangelho, está tudo bem. E talvez os irmãos estejam pensando assim, o que tem a ver o texto que ele leu com o que ele está falando? Vou chegar lá. Um evangelho de aparência. Você quer ver uma igreja muito abençoada? Pega uma igreja que pregue a palavra e me mostre aquela igreja lotada de pessoas comprometidas com a palavra. Eu duvido. Duvido. Porque comprometimento com a palavra é vida de cruz. E quem quer uma vida de cruz? Quem quer uma vida de pessoas que saem a evangelizar? Quem quer uma vida de pessoas que se dedicam a estudar a palavra?
Quem quer uma vida de pessoas que se dedicam à oração? Quem quer uma vida de pessoas que estejam no templo? Porque o livro de Atos dos Apóstolos diz que a igreja crescia como? Na comunhão, no partir do pão, de andarem juntos, de orarem juntos, de viverem juntos. Mas uma igreja que só vive domingo e tem coragem de um irmão olhar para o outro e falar assim, só vitória, Deus é bom. Está tudo bem. Nós vivemos um tempo de um Cristo muito bonito, muito midiático. É aquele Cristo que é fácil de ser vendido às multidões. Vem a mim, a tua vida não vai ter mais problemas, venha para a igreja, você vai ter uma casa, venha para a igreja, você vai ter uma moto, venha para a igreja, Deus vai multiplicar o teu dinheiro, venha para a igreja, Deus vai te dar uma esposa, venha para a igreja, Deus vai te dar outra esposa. Não, Ele não vai dar, tem que ser só uma só. Mas ficou tão banalizado que virou o evangelho, que a cruz não aparece. E eu tenho, irmãos, me voltado para essa questão. Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? O evangelho bonito, o evangelho glamuroso, o evangelho que encanta as multidões? Olha, mas se eu analisar a Bíblia, e se Cristo estiver voltando, é época de igreja vazia, de crentes sinceros lutando para não ser enganados como a multidão que está sendo. O livro de Apocalipse, quando fala sobre a besta, diz assim, e na vinda da besta, todos aceitarão a sua palavra, a sua mensagem. Só aqueles que estiverem escritos no livro da vida não irão atrás dela. E mais, o anticristo vai sair da onde? Da igreja. Não vai vir da macumba, do espiritismo, vai sair da igreja. Aí João fala, saíram de nós, porque nunca pertenceram a nós. Porque saiu de nós porque estavam em oposição ao nosso Cristo. E eu tenho me preocupado com esse evangelho que as igrejas estão aceitando. Outro dia eu estava vendo lá no meu celular, igreja lesbiteriana. Uma pastora, toda descolada, fala bonito, cheio de versículo na cabeça, descolada de tênisinho. Igreja lesbiteriana, você é lésbica, vem para cá, você é gay, vem para cá. Paz, mãe. Você é macumbeiro, vem para cá. Você é espírita, budista, pode vir. A nossa igreja é inclusiva. Pastora. Aí nós que queremos viver numa igreja como essa, há 32 anos, querendo viver o evangelho, parece até que nós não pertencemos à igreja evangélica. Porque a igreja de hoje, ela pega tudo. Igreja inclusiva, igreja contemporânea, igreja universalista, são doutrinas que estão dentro das igrejas evangélicas. Por que o evangelho da Bíblia afasta? É simples. Porque você tem que viver em conformidade, a sua vida tem que estar coadunada com a palavra. Se não tiver, você não faz parte desse reino. Então, quanto mais eu esconder a Bíblia, mais a minha igreja enche. É a fórmula de crescimento de igreja. Aí eu vou para o texto que nós lemos de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa palavra? Quem deu crédito? Na minha igreja eu faço isso para conseguir uma alma para Jesus. Todo domingo à tarde, suando a camisa, evangelizando pelo bairro.
Aí vou, batizo 2. Mês que vem vou batizar mais 2. Mas às vezes eu vejo igreja batizando 500, 1000. Que evangelho? Que evangelho é esse? Será que o evangelho da minha Bíblia é mais fraco do que o evangelho desses irmãos que conseguem batizar 500, conseguem batizar 1000? Será que eles estão dizendo para esse povo assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me? Será que estão dizendo que o evangelho é vida, é comprometimento, é trabalho, é serviço? Nós somos servos, não senhores. Certa vez eu pastoreava uma igreja, nós fizemos festa de aniversário, pastor Billy, e uma cantora muito famosa foi cantar. Paguei o cachê dela, caro, paguei. Aí ela chegou para mim e falou assim: pastor César, se o senhor quiser, o meu esposo prega. E eu falei: ótimo, cantor e esposo. Na época, R$500. Aí eu falei: obrigado, eu prego. Obrigado, eu prego, não tem problema nenhum. Mas hoje não é mais 500, pastor Billy. Na minha região, tem pastores que cobram R$10.000 para pregar. Não vem por menos. Que evangelho é esse? E por que nós aceitamos? Por que nós não barramos essas heresias antes que cheguem à igreja? Por que nós somos tão flexíveis a isso? É porque é mais fácil aceitar o erro do que praticar a verdade. A verdade, ela te compromete. Paulo, pregando a Timóteo, diz assim: Timóteo, se tu almejas o episcopado, excelente obra tu almejas. Mas se tu o exemplo dos fiéis na palavra, no trato e no procedimento. Hoje não é assim. O pastor não prega o que tem que se pregar, a ovelha não faz questão de ouvir e seguem todo mundo para o inferno. Simples. O pastor não prega o que tem que pregar, a igreja não cobra para ouvir o que tem que se ouvir, e ambos enganam-se a si mesmo. Martinho Lutero, pregando certa vez em Heidelberg, ele disse o seguinte: o pastor que prega o que a igreja quer ouvir, ele não fala de Deus. Pode falar do diabo, menos de Deus. Porque o pastor tem que pregar aquilo que Deus coloca no coração dele, não o que a igreja quer ouvir. Aqueles pastores coach que falam só coisinha bonitinha e no final todo mundo aplaude, todo mundo alegre. Eu quero ver, depois do culto, uma igreja refletindo sobre a mensagem que foi pregada. Eu quero ver irmãos chorando, impactados pela palavra da verdade. Não quero ser aplaudido. Eu nem vou na porta cumprimentar. Eu fico sentado lá no púlpito, para não correr, irmãos, para não correr o risco de: pastor, o senhor arrebentou. Pastor, o senhor foi bom demais. Eu nem quero esse risco. Eu fico sentado lá, a igreja sai. Porque toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor Jesus. Ele é o centro da igreja. Mas nós estamos perdendo isso. Em breve relato eu quero dizer para os irmãos por que da minha preocupação e por que quando eu vou em aniversário de igreja eu prego para a igreja. Um grande líder na minha região, ele foi exonerado do ministério. Porque ele tinha um vício. As irmãs vão dizer: pastor, poxa, todos nós temos algum defeito, algum erro. Todos nós temos um espinho na carne. Sim. Mas o espinho na carne desse líder era em casa de swing. E ele não era líder de uma igreja. Era líder de 500 igrejas. Mas qual foi a punição que ele recebeu?
Nenhuma. E o que a igreja local, quando soube, fez? Pastor, a gente vai ter que tirar o senhor, mas a gente vai pagar o senhor durante 6 meses, R$20.000. E vamos abafar o caso. Onde está Deus nesse negócio? Onde está Deus nesse negócio? Uma coisa é você cometer pecado. João fala assim, aquele que vive em pecado, esse não é de Deus. Mas cometer pecados todos nós cometemos. Mas o problema é nós nos conformarmos com esse pecado, porque a palavra de Deus diz assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Mas nós aceitamos. Fui pregar na igreja de um líder. Depois descobriu-se que ele era pedófilo. Abusava das crianças da igreja durante 10 anos. Eu fiquei pensando, como a igreja não desconfia que durante 10 anos crianças da igreja estão sendo molestadas, mas há uma idolatria ao pastor, há uma idolatria ao ministério pastoral que nós engolimos. Não engula. Eu falo na minha igreja, hoje falei, não engula. Porque senão você incentiva o seu pastor ao erro. Dei um exemplo de um pastor aqui do Brasil, que mora nos Estados Unidos. Ele prega, vem no jatinho, quarta-feira, depois sai, volta para os Estados Unidos, de jatinho. Depois, domingo, ele vem de jatinho para a igreja, depois volta para os Estados Unidos. Como a igreja permite isso? Porque somos coniventes. Porque nos esquecemos que John Wycliffe, estrela da manhã da reforma, o primeiro reformador, era reitor de Oxford, era bispo da Inglaterra. Quando Deus tocou no coração dele sobre a ostentação dos padres, dos bispos do Vaticano, da riqueza toda, ele falou, não quero mais isso. E falou uma frase que é usada por esse Papa Francisco, uma igreja pobre para os pobres. Na minha região tem pastores que ganham 100, 150 mil reais. E as igrejas batem palma. Mas não é um evangelho que se coaduna com a palavra. Não via Cristo ostentando riqueza, não via o apóstolo Paulo, pelo contrário, Paulo perdeu o que ele tinha. Mas por que nós aceitamos? A igreja de Cristo volta à era das trevas porque nós não queremos enxergar as trevas que estão encampando a igreja. Nós estamos fechando os nossos olhos. Por que o evangelho da cruz espanta? O texto diz, irmãos, mas não há centralidade na palavra. Nós queremos o que é maquiagem, nós queremos o que nos alegra, o que tira sorriso dos nossos lábios. Mas essa palavra diz assim, quem deu crédito à nossa palavra? Quem deu crédito? O pastor não pode ser explorador de igreja. Quem deu crédito? O pastor não pode ostentar riquezas da igreja. Se for dele, particular, aí é problema dele. Mas você ser pastor de igreja, andar de jato, onde está isso? Mas quem dá crédito à nossa palavra? Nós somos bagrinhos. Nós somos pastores pobres. Ninguém vai dar crédito à nossa palavra. Quem deu crédito? Mas esse texto, quando você vai analisar ele todinho, irmãos, é um tapa na dos crentes de hoje. Quando o profeta diz assim, ele era como uma raiz de uma terra seca, ele não tinha formosura,
Ele não tinha beleza nenhuma para que nós tivéssemos o desejo de olhar para ele. Ele era feio, maltratado. Ninguém tinha interesse de olhar para ele. O profeta está falando de quem? O profeta está falando de quem? E o texto fala para quem? Para a igreja. Ele não tinha parecer nem formosura para que nós o desejássemos, para que nós olhássemos para ele. Como que você coaduna um evangelho, irmãos, do só vitória, da beleza, da ostentação, com um Cristo que não tinha parecer nem formosura, para que nós o desejássemos? A palavra de Deus, irmãos, ela é atemporal. Foi dita pelo profeta Isaías e vale para os dias de hoje. Nós não temos que pregar um Cristo, irmãos, pela formosura, pela beleza. Nós temos que pegar o Cristo da cruz, sem parecer, sem formosura nenhuma, para que aquele que entre na igreja possa amar o Cristo que morreu por nós. Aquele Cristo, aí o texto marreta sobre a cabeça da igreja. Ele não tinha parecer nem formosura, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi castigado pelos nossos pecados, para que a exigência de Deus fosse cumprida nele. Nós fomos salvos pelo castigo que estava sobre ele. E narra belamente o texto. Mas aprove ao Senhor castigá-lo, matá-lo. Mas foi cumprida a obra. Porque o sacrifício dele justificou a todos nós. O sacrifício dele nos deu vida. Mas para que eu vou falar do sacrifício dele se eu posso falar no só vitória? Para que eu vou falar que ele não tinha parecer nem formosura, se eu posso dizer assim? Ele é a estrela da manhã. Oh, ele é um Cristo maravilhoso, e só mostrar coisas belas, maravilhosas. Para que eu vou falar do sacrifício dele? Alguém quer saber de sacrifício? Alguém quer saber da dor de Jesus Cristo? Vamos ter a Páscoa. Alguém quer falar de um Cristo que o diabo diz assim: eu derrotei na cruz, eu o matei na cruz, eu o moí. Se eu posso falar no Cristo, só vitória. Venha para Cristo, você também. Vem. Vem. A sua vida vai ser transformada. Você era feio, vai ficar bonito. Você era pobre, vai ficar rico. Fala para essas pessoas assim: venha, tem uma cruz te aguardando. Venha, tem um Cristo que fez tudo por você e você não faz nada por ele. Pregue esse evangelho. Talvez quase ninguém se converta. Mas eu digo uma coisa, irmãos: aquele que se converter com essa pregação vai ser bênção na vida da tua igreja. Vai ser alguém que vai mudar a história da tua igreja. Vai ser alguém que você vai poder contar com ele, que vai ser um crente raiz. Crente Nutella nós temos um monte. Crente que mimimi. Pastor faz assim, está chorando de quê? Me magoou. Ah, magoou. Mas a vida de pecado não te magoa. A vida de desprezo pela igreja não te magoa. Mas falar a verdade magoa. Mas tudo que Cristo passou pela sua igreja. E eu coloquei no meu coração, irmãos, eu tenho um monte de erro. Só não vou pedir a Mariléia para falar eles, que aí vai aumentar mais ainda os que eu tenho. Mas eu não sou omisso da pregação. Não sou omisso. Eu falo o que a palavra diz, sem cortes. Porque de quem eu aprendi, que foi o próprio Cristo, eu não posso pregar outra coisa.
a não ser enaltecer a palavra e o Cristo da palavra. Importa que ele cresça e eu desapareça. Importa que ele seja exaltado e eu não tenho nem que aparecer, eu tenho que estar de trás da cruz. Certa vez, na minha igreja, uma diaconisa me perguntou: pastor, por que o senhor não vai à porta? Por que o senhor não faz isso? Não é do meu jeito. Tem pastores que vão, não critico. Eu não vou. Mas eu não vou porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Soberbo, arrogante, vaidoso. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não suporto ser elogiado. Porque eu vou aceitar aquilo tudo que estão falando. Tem pastores, e eu sempre, na época que está aqui na presença do pastor Orbílio, Marilé é minha testemunha, tem 2 pastores que eu sempre usei como referência assim: tem cara de pastor, jeito de pastor, fala como pastor. Era o pastor Daniel, que Deus o levou, e agora é igual um anjo. Eu olhava para ele, e o pastor Orbílio faz a mesma coisa. Todo aniversário que ele podia, me chamava para pregar. Eu falava assim: pastor Daniel, eu fico até com vergonha de pregar na frente do senhor, porque o senhor é top demais. Suas palavras, suas meditações. E ele falava assim para mim: mas você é fogo. Você prega com ousadia. Não quero saber se você tem um monte de pecado. Eu quero saber que você prega a palavra com ousadia. Ele sempre me chamava. Então, ele é uma referência. E outra, eu falava sempre na minha igreja, eu falava: pastor Orbílio, tem cara de pastor, jeito de pastor, fala que nem pastor. Mas, irmãos, o reino de Deus, ele tem várias faces. Precisa ter um Pedro, mas precisa ter um João. Aquele que está no colo de Jesus, aquele que fala manso, aquele que pastoreia com tranquilidade. Mas precisa ter Pedro, cheio de erro. Mas foi o primeiro bispo da igreja. Recordo lendo um livro, quando um pregador britânico, um missionário na Índia, pregando para Gandhi, e ele pregando: você precisa conhecer Jesus Cristo, para Jesus mudar a sua vida, e foi pregando. No final, perguntou a Gandhi: o que você tem a dizer? Ele falou: olha, esse Cristo que você pregou, perfeito. Esse eu posso seguir. Eu não posso seguir o vosso cristianismo. Esse eu não consigo seguir. Porque vocês nos matam, nos torturam e depois pregam para a gente. Aí eu lembro da palavra de Paulo a Timóteo: tu que ensinas aos outros e não ensina-te a ti mesmo, tu que diz não roubas e roubas. Aí Gandhi falou para esse missionário: quando vocês começarem a viver o que vocês pregam, aí eu vou para Jesus. Porque muitas vezes nós pregamos o que não vivemos. Nós vivemos um evangelho de aparência. E o que Deus quer no fim desses dias, irmãos, é uma igreja forte. Agora, uma igreja forte é uma igreja cheia? Onde que está na Bíblia? Se diz a palavra que aprove ao Senhor salvar um pequeno rebanho no final, se a própria palavra, através de João, diz assim: muitos são chamados e... Não. Vão no original, na melhor tradução, diz assim: muitos são chamados e quase ninguém escolhido. Quase ninguém. É um pequeno grupo que vai ser escolhido. E o texto que fala sobre a besta, o falso profeta e o anticristo diz assim: e todos seguirão ao anticristo. Aí, uma parte do texto diz assim: mas aqueles que estão escritos no livro da vida, esses não seguirão. Olha que não falou
aqueles que são da igreja, hora que não falou aqueles que são crentes, não. Aqueles que estiverem escritos no livro da vida não seguirão. São esses que vão dizer não a uma série de erros que está acontecendo com o nosso cristianismo. Se Lutero, irmãos, não desse um basta, até hoje, nós estaríamos vivendo sobre as leis de Roma e sobre os pecados de Roma. Chegamos a algum ponto? No princípio começamos bem, mas agora nós estamos nos desviando da verdade. Estamos trazendo um entulho que homens de Deus, Zwinglio, Lutero, João Calvino, Farel, lutaram para tirar de dentro da igreja. Nós estamos trazendo tudo de volta. Uma próxima oportunidade que eu vier aqui, eu vou pregar sobre os lixos que foram expurgados da igreja através da reforma protestante, que hoje adentraram as nossas práticas de culto. Para os irmãos, vem como nós regredimos. Pastor Orbílio é pastor há 36 anos. Em junho eu faço 33. Mas eu sou de um tempo que o púlpito era o lugar mais importante da igreja. A pregação era o momento áureo da igreja. Não tinha bateria, não tinha coreografia, não tinha grupo musical, nada. E sabe como eram as igrejas naquela época? Anos 80, final dos anos 70, eram assim. Mulher não podia ir de calça comprida, mulher não podia ir muito maquiada, jovens tinham que frequentar culto e tudinho. A igreja lotada. E hoje? Como são as nossas igrejas? Nós temos que vender o evangelho fácil, porque senão a igreja esvazia. Mas é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera da geração que vai esperar Cristo. Aí eu entendo porque Jesus Cristo falou assim: será que quando eu voltar à terra, eu encontrarei fé? Sabe o que significa, o que Cristo está perguntando? É algo que ele sabia. Não vamos encontrar fé. Por isso que a igreja vai ser arrebatada. Porque se as aflições daqueles últimos dias não fossem abreviadas, nenhuma alma se salvaria. Para onde caminha a igreja de Cristo, irmãos? Para onde caminha a igreja de Cristo? Para qual evangelho? Um evangelho de crentes que não pregam mais a palavra? Se eu perguntar aqui para levantar a mão, se eu perguntar na minha igreja para levantar a mão, quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas almas você ganhou para Jesus no ano passado, no ano retrasado? Muitos não vão levantar a mão, porque não ganharam nenhuma alma. Aí eu pergunto aos irmãos, qual é a coisa mais importante pelo que você vai ser cobrado no dia de julgamento? Vai ser se você dançou bem? Vai ser se você cantou bem? Vai ser se você foi à igreja todo domingo? Não. Vai ser pela ordenança de Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Porque eu vim e morri na cruz para que esse evangelho do reino fosse pregado. Isso que vai ser cobrado da igreja. Eu falo toda vez na minha igreja, irmão, você pode vir à igreja fazer tudo, mas se você não prega o evangelho, se você não ganha uma alma, você vai ser cobrado por isso. Porque se você vê o ímpio caminhando para a morte, e você não fala para ele do seu pecado, e aquele ímpio morre, da tua mão requererei o sangue do inocente. Mas você vê isso nas pregações? Não. Não vê. Quando nós começamos a pregar, e eu já acabei, as pessoas ficam assim, horário, para que pregar tanto? Na minha igreja, sabe o que eu falo, irmãos?
quando eu começo a pregar? Ó, quem não quiser, pode sair. Você já cumpriu a sua missa, você já fez o seu ritual, sai. Porque eu vou pregar até quando Deus mandar eu pregar. E que Deus abençoe os irmãos. Amém. Pensaram que ia falar mais, né?